Olá meus amigos aqui do projeto Canal Raiz, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa válvula bidirecional. Ele aparenta ser um projeto muito fácil, mas quebrei muita cabeça para descobrir como fazer essa transição de redondo para esse formato piramidal, seguindo um trilho dos dois lados. E não se esqueçam aqui, primeiramente, de seguir o canal, se inscrever e deixar um like no vídeo. Vou mostrar o passo a passo de como construir essa peça. O desenho está aqui no link da descrição, caso queira fazer o download e seguir o passo a passo. Aqui estão todas as medidas que iremos utilizar no projeto. Se você gosta aqui do canal, deixa um comentário do que você quer ver de novos projetos. Me marque nas redes sociais para que eu possa trazer mais e mais desenhos aqui para o canal. Criamos aqui com o botão de mais um novo projeto. Vamos escolher aqui o plano frontal e começar a desenhar o nosso perfil. Vamos fazê-lo com uma altura de 157 milímetros. As primeiras dimensões serão de altura de 10, 8, 35 e 10 milímetros novamente. Uma linha na vertical D para colocar a dimensão de 157 milímetros. Já temos a nossa altura. Vamos trocar essa linha para uma linha de centro. Ela irá auxiliar para rotacionar a peça na ferramenta Revolve. E vamos começar desenhando o nosso perfil. Ela 10 de altura. Depois nós temos uma parte mais ressaltada. Outra parte. Outra menos. Vamos subir na peça. E essa peça aqui irá se conectar aqui e aqui. Ok, temos o nosso perfil. Vamos iniciar colocando as medidas. 10 milímetros de altura, 35 milímetros de altura nessa parte. Essa parte é 8 milímetros e aqui 10 milímetros. Aqui, por consequência, será 94, não precisamos colocar, pois já temos definida a nossa altura, ela será colocada automaticamente. Vamos agora fazendo pelo diâmetro. Voltamos aqui no desenho. Temos que esse primeiro diâmetro na parte superior é 74 milímetros e esse segundo diâmetro é 120. Voltamos na nossa peça até o centro, 74. E essa segunda parte, vamos colocar a cota aqui em cima, 120 milímetros. Voltando ao desenho, temos que a parte mais larga da peça é 150 milímetros, a parte interna é 110 e a última parte aqui de baixo é 105. 110 na parte interna, 110. A parte mais larga, 150. E a parte de baixo de 105 milímetros. Temos agora a nossa peça travada, todas as linhas já estão brancas. Isso quer dizer que elas já estão travadas, posso finalizar o sketch. Temos o nosso perfil, selecionar a ferramenta Revolve, ele automaticamente já selecionou o perfil e já fez a rotação, pois já fizemos a linha de centro. Só para garantir aqui, rotação completa, novo corpo, finalizo com OK. Temos já a nossa parte do corpo principal. Vamos começar agora a parte interna da peça. A entrada da parte superior é de 40 milímetros, então iremos criar uma sketch na face superior, C pelo centro, de 40 milímetros. E finalizamos com o sketch. Então vamos nos organizar aqui. Esse sketch 2 é o círculo que acabamos de criar. Vamos criar aqui um plano tangente. Então, vou clicar na face, vou rotacionar a peça e ver aqui no canto que ele está no canto esquerdo, left. Vou deixá-lo, já está na posição que eu quero. Não vou mexer daqui no ângulo e clicar OK. Temos agora um plano tangente ao nosso cilindro de 120 milímetros de diâmetro. Vamos criar o sketch neste novo plano de construção que acabamos de fazer.
e vou desenhar aqui o perfil da nossa peça lateral. Vou aplicar aqui um raio de 12 milímetros. Eu vou selecionar todas as linhas. E aplicar somente a medida no final. 12 e clico OK. Assim todas ficam iguais e eu só tenho uma cota, simplificando o desenho, mais fácil de visualizar. Vou travar na vertical, vou passar o mouse em cima da linha, segurar com Shift, e movimentar até encontrar o X, e vou travá-lo com o centro da minha peça. Novamente na linha de baixo, seguro o botão do Shift e travo. Já tenho as duas linhas travadas na vertical. Voltando aqui no desenho, temos que a altura é de 70 e a distância da linha de baixo até a nossa base é de 63. O ângulo que ele forma dessas linhas inclinadas é de 20 graus e a distância pelo centro de 58. Vamos aplicar todas essas medidas aqui, passo a passo. As duas linhas têm uma altura de 70 e uma distância até embaixo de 63. O ângulo é 20. Vamos ajustá-lo. E vou criar aqui dois pontos. Vou passá-lo em cima da linha até aparecer o X, novamente do outro lado. Assim eu criei uma linha no meio dessa reta. Assim eu criei um ponto no meio dessa linha. E vou aplicar aqui uma distância de 58. Então vamos organizar aqui as nossas cotas. 58, 20 graus, 70 com 63. Finalizo o sketch. Nós temos agora a sketch 2, que é o círculo superior, e a sketch 3, que é o nosso perfil de saída aqui do nosso duto. Então nós temos que encontrar o meio. Vou mostrar para vocês de como fazer a remoção de material e a conversão desse perfil aqui para um perfil redondo. Fazer aqui a transição entre esses dois perfis. Para isso, vou criar um novo sketch, agora aqui no plano frontal. Vou tirar a visibilidade do objeto, por enquanto, do corpo. E vou utilizar a projeção. Nesse caso, projeção, intersecção. Vou clicar nos pontos e clicar aqui no círculo. Selection Filter, primeira opção, e marcar com projeção link. O que essa ferramenta projeção intersect ela vai fazer? Ela nos permite que, se eu no futuro quiser mudar o diâmetro desse círculo, as medidas desse perfil aqui, esses pontos projetados eles irão seguir as novas medidas. Então, é melhor, nesse caso, utilizar a intersecção do que somente a projeção. Fiz os meus testes aqui e a intersecção ela é muito melhor nesse caso, pois se utilizo a ferramenta projeção, a normal que estamos acostumados aqui, a primeira opção, se faço alguma alteração nas medidas, ela não segue a alteração. Eu tenho que fazer novamente projeções e não fica automatizado. Então a intersecção ela é melhor nesse caso. Então, ainda dentro desse sketch 4, eu vou fazer linhas aqui na horizontal e na vertical e vou aplicar um chanfro de 12 milímetros. Ok? Vou travá-la usando a ferramenta Coincident, os dois pontos e os dois pontos. A linha já ficou branca, ela já está travada, ela não tem como se movimentar. Então já tenho o meu primeiro guia. Esse perfil seguirá esse caminho que acabamos de criar e se transformará em um objeto redondo. Então haverá uma transição aqui de dois formatos. Vou fazer novamente
Ainda tudo dentro do Sketch 4, sem sair dele. Vou seguir o projeto, fazer uma linha inclinada e subir na vertical. Confirmo com OK. Aqui no desenho, nós temos que essa linha inclinada tem 45 graus e ela tem um raio de 12 milímetros. Assim como aplicamos aqui já em cima, 12 milímetros também, embaixo são 12 milímetros de raio. A nossa cota de 28 ela já veio automática. Vou confirmar com vocês aqui, ó. Ela já veio 28, que já é a distância para fazer a curva de raio de 12 milímetros. Então, fillet novamente 12 milímetros, confirmo com OK. Neste caso, como iremos utilizar a ferramenta Loft, eles precisam que a linha tenha esse arredondamento. Não posso deixar elas sem o arredondamento aqui, senão a ferramenta Loft não irá funcionar. Agora iremos conectar também utilizando a ferramenta Coincident, aqui no ponto e neste ponto. 45 graus. Vou criar um ponto aqui nessa reta, sem ser no meio, qualquer ponto na reta, pois temos aqui uma distância de 58 milímetros até este ponto na reta. Volto, então irei travá-la na vertical, com o centro do nosso círculo, então travada na vertical, e aplicar a cota de 58. Agora sim, 45 de graus, 12 de arredondamento. Finalizo o sketch, volto a visibilidade do corpo e iremos agora aplicar a ferramenta Loft, utilizando essas duas linhas como referência do caminho que o Loft irá executar. Seleciono o nosso primeiro perfil, seleciono o nosso círculo, Sketch 2 e Sketch 3. Ele automaticamente vai remover material, mas de uma forma direta. Não é isso que queremos nesse caso. Nós iremos utilizar a ferramenta Rails. Clico na seta. A Chain Selection precisa estar marcada para selecionarmos mais de uma linha ao mesmo tempo, todas as linhas que estão conectadas. Eu clico, já melhorou, ó. Já temos o nosso primeiro perfil, mas veja que o de cima ainda está, ó, a parte vermelha aqui, eles não segue o perfil superior. Vamos clicar novamente, pronto. Agora já temos a nossa transição seguindo por dois caminhos. Vamos confirmar com OK e já temos a nossa primeira remoção de material realizada. Vou aqui fazer uma análise, vou olhar por dentro da peça, flip e OK. Pronto. Se caso isso fizer alguma mudança no seu projeto, eu vou mostrar também que, tá vendo que fica uma linha no centro passando e na outra parte não tem essa linha? Isso quer dizer aqui no Loft, se eu inverter a sequência que eu clico utilizando o Rail, ó, vou deletar o Rail 2 e o Rail 1. Estou novamente com a seta selecionada. Se eu fizer ao contrário, selecionar primeiro a de cima e depois a de baixo e clicar com OK, o Fusion interpreta isso, ele vai fazer a linha em cima e não embaixo, como estava antes. Então, caso você precise alterar essa função, que essa linha fique em uma posição diferente, saiba que ela muda de acordo, ela irá ser aplicada quando você selecionar o primeiro caminho. Fazendo isso, já temos como saber a segunda parte. É só executar seguindo a mesma ideia. O Sketch 3 eu vou habilitar a visibilidade, pois ele aqui no desenho, ele está na mesma altura e na mesma posição que o canto oposto. Eu posso utilizar esse perfil como uma projeção do lado oposto. Então, plano tangente, clico na peça, ele já fez um plano tangente, mas do lado oposto, é isso que eu quero. Confirmo com OK. Vou criar um novo sketch
no plano que acabamos de criar e vou fazer a projeção. Vou utilizar a tecla P e vou projetar todas as linhas do nosso perfil, para não ter que desenhar novamente, sendo que elas são iguais, não preciso desenhar. Confirmo com OK, tiro a visibilidade do Sketch 3, já tenho ela do lado oposto. Confirmo em cima. Novamente, olhando o desenho, a saída aqui do nosso perfil é 70 milímetros de diâmetro, então novamente, criar um sketch, um círculo, na parte de baixo da peça, 70 milímetros, confirmo com um OK. E vamos refazer o processo, criando agora as nossas linhas de guia. Novamente, um plano frontal, ele passa no meio da peça. Vou tirar a visibilidade do nosso corpo, temos ele aqui. E novamente, projetar, utilizando a intersecção, intersect. Selecionar os planos, clicar no círculo e criei os 4 pontos que eu vou utilizar como referência. A diferença aqui continua sendo de raio 12, mas a diferença é que esse raio aqui interno ele é 16 e 47 de altura. Novamente, 45 graus de inclinação, isso continua. Vamos mudar aqui, fazer uma linha reta e outra 90 graus. E o nosso raio, neste caso, será de 16. E girar aqui para ficar mais fácil. Coincidência. Novamente, esse ponto com esse ponto. E automaticamente, 47 milímetros aqui já aparece automático. Novamente, conseguir o perfil. Finalizo com OK. Aplico um arredondamento. Neste caso é 12 milímetros, continua o mesmo. Vamos travá-lo com as nossas intersecções e aplicar o nosso ângulo de 45 graus e criar aquele ponto na nossa reta inclinada e travá-lo horizontalmente com o centro do círculo na base. Olhando o desenho, neste caso ele é 88, anteriormente era 58, agora é 88 milímetros de distância. Então o ponto até a base é 88 milímetros. 45 graus, raio 12, 16, temos tudo que precisamos para fazer o loft. Vamos novamente, ferramenta loft, selecionar o nosso perfil, selecionar o segundo perfil que é o círculo, ele irá fazer uma transição direta. Vamos selecionar nossos rails, que são os caminhos aqui, os trilhos onde o loft irá passar. Clico na seta e novamente, se eu seleciono a primeira, é onde ficará aparecendo uma costura. Se eu seleciono essa aqui, a costura irá passar pelo meio da peça. Clico no segundo, sempre marcando a opção Chain Selection para selecionar todas as linhas conectadas. Opção de Cut, remoção de material e confirmo com OK. Temos a nossa peça. Vamos ver a análise do corpo. Vou até colocar uma cor aqui para tirar esse cinza, Shift N. Fica mais fácil de analisar a peça agora. Sem a parte interna, podemos ver que tem a saída e a transição dessa geometria mais complexa para a região circular dos dois lados. E agora é parte de acabamentos. Fazer alguns chanfros. Vamos voltar aqui no desenho. E agora iremos fazer os parafusos que temos aqui na parte superior e na parte inferior. Então, seleciono um novo sketch, clico na superfície
E vou colocar aqui um diâmetro, vamos voltar no desenho. A distância desses furos até o centro é de 102, então, e eles serão 4 furos roscados M5, 0,8 de passo, profundidade 10 e com rosca de 10 milímetros. Eu vou criar os pontos nessa circunferência, vou travá-lo na horizontal. A nossa circunferência precisa ser uma linha de construção, ficar mais fácil, e o diâmetro de 102. Finalizo o sketch, já tenho o nosso ponto de referência. Vou clicar aqui na ferramenta Roll, clico no ponto, um furo roscado, terceira opção. Como a profundidade do furo ele é totalmente roscado, vou deixar como full. A distância, a profundidade é 10 milímetros e o tamanho 5 milímetros. Vamos mudar aqui a opção 5 milímetros. Automaticamente ele nos dá a opção de 0,8 ou 0,5 de passo da rosca, 0,8, e confirmo com OK. Tenho agora aqui o nosso furo e vou fazer ele utilizando o Rectangular Pattern. Vou mudar aqui para circular, tirar da opção Body para a opção Feature, que são as nossas ferramentas. Vou selecionar a ferramenta Roll, furo, clicar no eixo, posso selecionar aqui o nosso eixo azul, que é o nosso eixo Z, e aumentar para 4. Clico com OK. Pronto, já foi feito o nossos 4 furos, já estão aplicados na peça. Novamente, sketch nessa superfície, vamos voltar no nosso desenho, e serão novamente M5 0.8, 10/10, 10 de profundidade, 10 de rosca, só que dessa vez serão 6 furos, e com uma distância ao centro de 132 milímetros. Então, volto, novamente nesse sketch vou criar um ponto de referência, nossa face é essa, vou criar um ponto, um círculo do centro até esse ponto, e ele será de 132. Trocar o círculo por um círculo de construção e travá-lo na vertical. Pronto, finalizo o sketch. Novamente, ferramenta Roll, seleciono o círculo. A opção Taped, que é roscado, já está marcada. Também vamos deixar a opção Full, profundidade 10. Ele já está aqui selecionado um M5 0.8, então podemos confirmar. Novamente, Rectangular Pattern, Circular Pattern, Feature, selecionar a ferramenta Furo, eixo azul, que é o nosso eixo Z, seleciono 6 e clico com OK. Pronto, já temos a nossa marcação dos furos, tanto na parte superior quanto na parte inferior. E agora é parte de chanfro e acabamentos. Vamos analisar aqui que temos um chanfro de 10 milímetros nas entradas, tanto superior quanto inferior da peça. Então temos um chanfro de 10 e alguns chanfros aqui de 1 milímetro nas laterais, para evitar cantos vivos na peça. Então vamos aplicar aqui, passo a passo, com calma, todos os chanfros nas bordas dos furos roscados. Vamos selecionar todos, um por um, serão 10. Eles são 0,2 milímetros. Então, já temos o acabamento na rosca. Novamente, ferramenta chanfro. Nas entradas, serão 10 milímetros. Ok. E agora, chanfros de acabamento para tirar o canto vivo das peças. Tanto aqui quanto aqui. De 0,1. Pronto.
Temos a nossa peça finalizada. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Ele é muito bacana para exercitar essa ferramenta Loft seguindo um caminho, igual fizemos aqui. Isso nos permite criar geometrias muito mais complexas, como vimos aqui no projeto, né? Essa parte do perfil ele é bem diferente e o software e o Fusion consegue transformar isso numa transição para redondo. Então isso é bem bacana e bem útil na criação dos nossos projetos aqui no canal. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva aqui no canal, clica no like, isso ajuda muito a crescer o canal, que eu possa trazer mais vídeos para vocês. E deixe aqui o seu comentário aqui no vídeo, isso também nos ajuda muito a entender projetos que vocês querem para novos vídeos. Muito obrigado e nos vemos na próxima.